Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Eu sou Franklin Valverde e você está no canal Onda Latina, o espaço da latinidade. Vamos falar sobre Hugo Fattoruso, um grande músico, multi-instrumentista, um artista uruguaio e de uma certa forma também a gente pode falar que é um artista brasileiro. Ele já morou aqui durante muito tempo. Recentemente ele esteve aqui no Brasil apresentando uns shows no circuito do Sesc e ele é uma figura, né? Assim, como pessoa também, uma simpatia de pessoa. Quando a gente vai assistir os shows a gente percebe isso mesmo nas conversas, né? Nas entrevistas, por exemplo, que eu entrevistei ele lá para trás, quando eu tinha um programa Rádio Hispanidad, quando ele morava aqui no Brasil. Eu entrevistei que ele lançou um disco aqui no Brasil também, que eu vou falar mais adiante do nosso vídeo. E agora, recentemente, que ele veio para cá, para esse circuito do Sesc, eu fiz uma entrevista com ele, retomando alguns assuntos da carreira do Hugo Fattoruso. Hugo Fattoruso, que nasceu no Uruguai, em Montevideo, né? Em 43 ele nasceu, teve a sua carreira musical construída entre o Brasil e o Uruguai, né? Principalmente o Uruguai, claro, que é a terra dele, mas ele teve bastante tempo aqui. E a musicalidade do Hugo Fattoruso é uma musicalidade que caminha fundamentalmente pelo candombe. Candombe, que é um ritmo afro-uruguaio, um ritmo agradabilíssimo, de uma sonoridade cativante, que domina as ruas de Montevideo. E o grande mestre do candombe no Uruguai é o Rubén Rada, figura também fantástica, que nós temos aqui um vídeo aqui no canal sobre o Rubén Rada. Recomendo que você assista, que eu falo um pouco sobre esse ritmo afro-uruguaio e sobre o Rada, que é um artista de ponta. O Hugo Fattoruso, quando veio aqui, eu perguntei para ele que lembranças que ele tinha dos anos 80, quando ele passou aqui pelo Brasil, quando ele morou por aqui. Ele diz o seguinte: as lembranças que eu guardo de minha passagem pelo Brasil irão me acompanhar até o caixão. Sou um grande agradecido por tudo que aprendi, conheci e recebi do país. Todos os meus amigos, maestros, músicos me deram o melhor tratamento no Brasil. Como a um filho querido, tenho isso muito presente todos os dias. Ou seja, ele tem também o seu lado brasileiro, né? O Hugo Fattoruso. Ele, no tempo que ele viveu, 1981 até 1989, ele participou de bandas tocando com artistas como Chico Buarque, Milton Nascimento e Djavan. Não vou falar mais nada, né? Para ele ser músico dessas três figuras, né? O Chico, o Milton e o Djavan, o cara é bom mesmo, né? É o caso do Hugo Fattoruso. E ele teve a sua carreira aqui no Brasil, depois ele voltou para o Uruguai, né? Voltou para o Uruguai, desenvolveu a sua carreira, continuou com a sua carreira lá, né? O que desenvolveu já estava iniciada lá, veio para cá. E aí eu perguntei para ele: Hugo, você trabalhou com o Chico, com o Milton, com o Djavan, tem a possibilidade de ter algum novo projeto para você realizar trabalho com algum deles? E ele me disse: tomara que sim. No ano passado estivemos com o meu queridíssimo mestre Geraldo Azevedo fazendo shows no Blue Note em São Paulo e no Rio de Janeiro. Também fizemos em Medio, em Portuçuelo, no Uruguai, um espetáculo lá. E quanto participar de algum projeto com esses grandes artistas brasileiros, eu estou pronto. Tenho muita admiração e carinho pelo talento deles. É só me chamarem que eu vou correndo, ele respondeu. Ou seja, ele guarda muito boas lembranças do tempo que ele esteve aqui no Brasil, que morou aqui, que trabalhou com esses grandes artistas. Tá? Perguntei também se esse contato com a música brasileira influenciou sua produção musical. Ele respondeu: definitivamente. Mesmo antes de eu morar no Brasil, eu já estava hipnotizado pela música brasileira. Um grande admirador da música brasileira. Muito desse trabalho do Fattoruso aqui no Brasil resultou num disco chamado Oriental, que ele apresenta uma série de músicas, né, como O Sambinha, Da del Cheche, A Tabaré Aguirre, La Papa, Estrella Distante, Tu e Eu, Azul e Blanco e por aí vai. E o nome do disco é Oriental, né? Por quê? Né? O nome oficial do Uruguai é República Oriental del Uruguai, só que é um país da América Latina, não é um país da Ásia, né? E no nome do país está Oriental. Por quê? Porque eles dizem que o Uruguai são as terras que estão ao oriente do rio Uruguai, né? Ao oriente daquela parte do Cone Sul brasileiro.
o que historicamente o Uruguai seria para ser constituído, né, pelo que é hoje o Uruguai e inclusive uma parte da Argentina. Só que as pessoas que estavam do outro lado do rio resolveram ficar com Buenos Aires e não com Montevidéu. Então eles fazem questão de marcar que eles estão o Uruguai da parte oriental, porque tem, né, ou tinha na época que foi criado o país, né, o Uruguai, essa possibilidade de um dia esse lado ocidental vir compor o país. Coisa que não aconteceu e realmente acredito que não vai acontecer mais porque as pessoas que ficaram do outro lado do rio estão incorporadas, são argentinas nos dias de hoje. Mas enfim, isso é muito presente na cultura uruguaia, até resultou no nome do disco do Hugo Fattoruso, lançado aqui no Brasil. Outra coisa interessante que a gente precisa registrar sobre o Hugo Fattoruso, quando ele esteve aqui se apresentando recentemente pelo Brasil, ele fez o circuito do Sesc, ou seja, São Paulo, outras cidades do interior, além dos espetáculos musicais que ele fez com a sua banda, que é chamado Barrio Sur. Barrio Sur, em Montevidéu, Barrio Sur é o bairro dos candombeiros, né? O carnaval do Uruguai, ele tem a murga, que é a música, né, que é tocada nas ruas no carnaval, e o candombe, que é um ritmo afro-brasileiro, que tem os tambores, né, eles tocam em geral com 3 tambores, o tambor piano, o tambor chico e o tambor repique, né? E a soma desses 3 tambores, cada um com uma tonalidade, é que dá um colorido especial ao candombe, música afro-uruguaia, como eu já disse a vocês. E além dessas músicas, o que o Fattoruso fez aqui no Brasil? Ele também fez uma série de oficinas dos tambores, né? Porque, como eu falei, tem os tambores, o piano, o chico e o repique, cada um deles tem uma afinação especial. Então ele fez essas oficinas com as pessoas mostrando como se afinava esses tambores, como é que se tocava esses tambores, enfim, que é um tambor muito especial dentro do candombe. Quando vocês tiverem oportunidade, assistam o espetáculo do Hugo Fattoruso. Ela é uma figura assim simpaticíssima e música de alta qualidade. Gostou do nosso vídeo? Curta! É fundamental você curtir e, mais que isso, você se inscrever, porque com a inscrição você fortalece o canal. O canal está cada vez crescendo mais, mas digamos que se vocês colaborarem, as pessoas fizerem uma propaganda do canal, ele vai crescer mais ainda, vai se fortalecer e eu vou poder oferecer para vocês muito mais informação da música latina e esse diálogo com o Brasil. E não se esqueçam, siga a festa!